8 votos a 7, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, revogou o afastamento de Gabriela Hart, juíza que substituiu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, e do juiz Danilo Pereira Júnior, atual responsável pela Lava Jato. O CNJ, no entanto, manteve fora das funções do judiciário os desembargadores Thomson Flores e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, a decisão monocrática de afastamento dos magistrados foi arbitrária. Nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente, com todas as vênias, e respeitando quem pense diferentemente, considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária o afastamento dos juízes por decisão monocrática sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário. Nenhuma razão. De modo que, sem querer cultivar a ironia, entendo que tal decisão contrariou frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal. A juíza Gabriela Hart ficou famosa por um embate com Lula durante um depoimento em Curitiba. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira eu há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei então que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E tudo começou com o PowerPoint. Se o PowerPoint tivesse sido desmentido no ato que ele foi feito, vou dizer uma coisa para você, procurador, que eu não podia dizer. Eu, quando vi o PowerPoint, eu falei para o PT, se fosse presidente do PT, pediria para que todos os filiados do PT no Brasil inteiro, prefeito, abrisse processo contra o Ministério Público para ele provar o PowerPoint. O senhor está intimidando a acusação assim, senhor presidente. Por favor, então, vamos mudar o tom. O senhor está intimidando, o senhor está instigando e o senhor está intimidando a acusação. Eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta, por favor. Eu não estou intimidando. Próxima pergunta. Eu não estou intimidando. Eu só estou apenas contando um fato verídico. O senhor está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e os trabalhos. Se isso aconteceu, o senhor será responsável. Isso era 3 anos atrás. Se isso aconteceu, o senhor lamentavelmente não fizeram. Excelência, isso não é, na verdade... Ele está instigando os filiados ao partido a tumultuarem e intimidarem o Ministério Público, isso. doutor. Ele falou, eu não vou permitir isso. Veja, a referência feita foi a processo judicial. Eu não acredito que a justiça seja meio para instigar o Ministério Público. Mas tumultuar a justiça, sim. Lembrando que esse trecho do interrogatório de Lula ocorreu em novembro de 2018 em relação ao sítio de Atibaia, e a juíza da 13ª Vara de Curitiba acabou condenando Lula a 12 anos de prisão em relação especificamente a esse caso. Adalberto Piotto, muito boa noite, quero ouvi-lo aí. O corregedor, vamos lembrar aqui do caso, né? O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, na segunda-feira havia então afastado a juíza Gabriela Hart, também o atual juiz da 13ª Vara da Lava Jato de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, além dos 2 desembargadores do TRF-4. E o CNJ, então, ontem à noite, revoga essa decisão em relação à juíza Gabriela Hart e também ao juiz Danilo Pereira, mas mantém o afastamento dos 2 desembargadores. Foi um placar apertado, né? A gente trouxe aqui 8 votos a 7 para revogar, então, esse afastamento dos 2 juízes. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Silvio, a todos que nos acompanham. Tem vários aspectos aqui, vamos pegar alguns que são os principais. Primeiramente, esse placar apertado chama a atenção, porque na defesa que faz do seu voto e que foi majoritário, né, que foi com a maioria, ou melhor, conseguiu conquistar essa maioria, o ministro Barroso, que preside o Supremo Tribunal Federal e que também é membro do Conselho Nacional de Justiça, alegou que a decisão do Luiz Salomão, do corregedor do CNJ, de determinar o afastamento de uma juíza cuja decisão ela tomou em 2019, alegando contemporaneidade, era simplesmente abusivo. E ele teve um voto duro, hein?
O voto do ministro Barroso, aliás, está na internet, a gente viu um trecho aí também, é extremamente duro, porque se surpreende com esse entendimento do corregedor, que tomou uma decisão de um dia para o outro, sendo que poderia aguardar, obviamente, o plenário. E ele diz que afronta, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, foi apertado, a diferença de um voto só. É importante a gente perceber isso, porque a juíza estava sendo julgada porque ela homologou o acordo do Ministério Público brasileiro numa decisão em que a Petrobras foi punida pela Justiça dos Estados Unidos, porque, obviamente, em todos aqueles casos de corrupção e de perda de lucro de acionistas, houve um acordo nos Estados Unidos. Parte do dinheiro que deveria ir para os Estados Unidos, acho que 80%, viria para este acordo, este fundo criado pelo Ministério Público, que seria gerido por uma entidade privada com finalidade pública. O dinheiro nunca foi depositado porque houve entendimento supremo que isso não poderia acontecer. Ela estava sendo julgada porque ela homologou um acordo firmado pelo Ministério Público que, observe, tem fé pública, então não faz sentido um juiz desconfiar de uma decisão do Ministério Público. Tem fé pública. É simples assim. Isso está no voto, inclusive, do próprio ministro Barroso. Ela fez apenas foi uma ação quase que administrativa ali, a homologação. Mas é importante a gente trazer esse trecho desse embate dela, o que é um absurdo, né? O juiz tem um embate com o acusado, mas enfim, ela teve que se posicionar. Do embate com o presidente Lula, porque talvez esses votos aqui favoráveis ao afastamento dela, talvez não se expliquem a homologação do acordo, porque não tinha nenhuma temporaneidade mais nisso, é completamente distante em 2019. E sim com essa posição da Lava Jato. Ou seja, parece muito mais um revanchismo com a Lava Jato do que propriamente o julgamento dessa homologação, que não tem absolutamente nenhum peso mais. O acordo foi feito, mas o dinheiro jamais foi depositado, ou seja, esse fundo não foi criado e perdeu-se esse dinheiro, obviamente, que seria aplicado em causas públicas para, obviamente, pessoas que foram prejudicadas pela corrupção. Agora, esse posicionamento da juíza Gabriela, neste momento, é que chama atenção. Chama atenção porque talvez seja aí a razão desse placar apertado que você mencionou, Paula. E daí nós vamos perguntar, o Conselho Nacional de Justiça conseguiu encontrar, foi 9-8, é isso? Ou 9-8, se não me engano, né? A diferença foi de 1 apenas, mas vamos lá. 8-7. Conseguiu encontrar 7 votos pelo afastamento dela de um caso que aconteceu em 2019? Não, é um pouco antes disso. É da Operação Lava Jato ainda, e há um posicionamento que soa como revanchista. Não dá para pensar em outra coisa. O que é lamentável, justiça não pode ser revanchista. Muito menos o Conselho Nacional de Justiça, que deve, obviamente, conter os abusos e excessos da justiça. Foi para isso que foi criado. Silvio Navarro, muito boa noite. Ainda ontem, no finalzinho aqui do programa, nós trouxemos a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, ele que é presidente do Conselho Nacional de Justiça e também do STF, se manifestando a favor aí da revogação do afastamento da juíza Gabriela Hart. Nas palavras dele, vou trazer aqui mais uma vez, né, que foi uma medida, aspas, aqui para Barroso, medida ilegítima, arbitrária e também desnecessária, fecho aspas, e foi então dos que votaram pela a revogação do afastamento da juíza. Boa noite. Paula, boa noite querida Ana, boa noite meu irmão Augusto, Piotto, boa noite quem nos acompanha. Acho que o Piotto já trouxe a explicação no aspecto técnico e inclusive do voto do ministro Luiz Roberto Barroso e do voto duríssimo do ministro Salomão. Eu queria trazer aqui uma visão de outros 2 pontos paralelos. O primeiro, neste voto do ministro Luiz Roberto Barroso pode estar o significado, a explicação de muita coisa que nós vamos assistir daqui para frente. O ministro Luiz Roberto Barroso foi, neste voto, coerente com a sua história. Ele sempre foi abre aspas, como diz a imprensa tradicional, lavajatista. Ele sempre defendeu a Operação Lava Jato em cortes superiores. Ele foi coerente com a sua história. Ele não mudou de opinião. Ele não é um ministro que chamava a corrupção no Brasil de cleptocracia e hoje fala pelos cotovelos contra o ex-juiz Sérgio Moro, contra a Força Tarefa de Curitiba e todos os demais integrantes daquela investigação contra a corrupção da Petrobras, sobretudo. Ele não mudou de opinião. Isso é importante. E aqui ele coloca uma pedra, foi apertado.
foi apertado, mas seguramente a posição dele foi decisiva em defesa também da instituição do Supremo Tribunal Federal, porque estava ali presidindo esse colegiado, Conselho Nacional de Justiça, evidentemente, porque o cargo de presidente do Supremo é correlato. Mas ele estava, assim, em defesa institucional do Supremo também nesta hora. Por quê? Há uma perseguição contra essa juíza, Gabriela Hart. Ela é muito jovem, ela tem 48 anos, formada na Universidade Federal do Paraná, tem uma carreira brilhante, mas está sendo perseguida porque foi a substituta de Sérgio Moro em 2018, quando o Moro se tornou ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. E foi ela quem condenou o ex-presidente, agora presidente, depois de reabilitado, né, pela Corte Superior, mas na época ex-presidente Lula, a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção daquele sítio de Atibaia que ele diz que não é dele, embora os pedalinhos deixaram isso muito claro com o nome dos netos e a decoração da ex-primeira-dama Marisa Letícia em todos os ambientes do sítio, além, é claro, da reforma. Então, é uma perseguição contra ela e contra outros juízes, mas eu quero aqui registrar e finalizo: o voto do ministro Luiz Roberto Barroso pode simbolizar, quero crer também, uma mudança, talvez um novo vento no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, que não soprava há muito tempo, contra essa tentativa comandada pelo ministro Gilmar Mendes, sobretudo o decano da Corte, e aqui me refiro a ele simplesmente com as palavras que ele utilizava no passado e que ele utiliza hoje em dia em relação à Lava Jato. É uma tentativa de apagar a Lava Jato. E o ministro Luiz Roberto Barroso deixa um recado claro com esse voto. Não, a Lava Jato não será apagada da história.